começar. Bom, questões da aula anterior. Licença. Oi? Eu queria pedir como que eu faço para acessar a aula gravada, porque da aula passada eu perdi porque a minha internet deu rolo, e agora toda vez que eu entro, ele pede para pedir permissão. Tá. Ana, eu acho que eu vi os seus pedidos de permissão e eu É, autorizei. autorizou? Autorizei, Ah, mas as nossas aulas gravadas, eu coloco todas elas no estúdio. coloca no estúdio também? Ah, então eu não Sempre, tenho sempre isso. estão lá, os links estão lá porque há uma dificuldade técnica no sistema e Aham, eu não sei porque eu não consigo compartilhar, a não ser que as pessoas peçam para mim, entendi. tá? Mas, enfim, então todas elas estão no estúdio lá. Se dá uma olhada, se estiver faltando, me avisa, porque eu me lembro, para mim eu estou colocando todas lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, pessoal, dando continuidade aí, então, acho que já está aparecendo na tela de vocês, como a gente combinou, a gente sempre vai ver agora as questões de imediato agora. E a gente começa aí com essa aqui. Cada caso concreto impõe, de start, o exame sobre a necessidade ou desnecessidade da prova testemunhal, consoante haja ou não a imposição legal de outro meio de prova ou pelas próprias características do fato a ser provado, ou, mais precisamente, pelo objeto da prova. Outro meio de prova seja o único capaz de revelá-lo adequadamente para o processo e, pois, ser apto à formação da convicção judicial. Bom, essa pergunta ela está diretamente correlacionada ao início da explicação da prova testemunhal, onde eu dizia que a prova testemunhal ela é sempre aceita, exceto para aquelas situações em que a própria lei exige forma específica de prova. É o que acontece são poucas as situações, não são tantas assim não, né? Mas é o que acontece na propriedade bem imóvel, é o que acontece no casamento e determinados tipos de contrato. Então, para estas circunstâncias, a lei traz prova específica. Como a lei traz prova específica, aí eu vou precisar, então, desse meio de prova, ok? Mas a lei tem que impor esse meio de prova. Vejam que interessante. Por exemplo, a prova do investigação de paternidade. A investigação de paternidade, a lei não traz um tipo de prova específica. Então, eu posso provar a paternidade. Eu acho que a única forma, na verdade, científica de provar a paternidade é o DNA. Mas, se por qualquer circunstância não se conseguir fazer o DNA, é possível a declaração de paternidade baseada em outras provas. Eu já participei de processos em que a sentença foi dada baseada em prova testemunhal que declararam que conheciam, que sabiam do relacionamento público entre as partes. Infelizmente, até esse caso, anos depois, constatou-se que não era verdade, ele não era o pai da criança. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? É que a prova testemunhal vale para todos os casos quando a lei não traga uma imposição legal para determinado tipo de prova, ok? Se, é claro, houver uma imposição legal, há que se respeitar essa imposição legal. E ainda no DNA, só para destacar, né, hoje eu não acredito mais que algum juiz tenha coragem de declarar a paternidade baseada em outro meio que não seja uma prova pericial de DNA. Não acredito. Todavia, né, não há imposição legal de que seja feito assim. Perfeito? Claro isso? Vamos para a próxima. A próxima pergunta: as testemunhas podem ser consideradas auxiliares do juiz? Verdadeiro. As testemunhas são fundamentais, né? São, sim, auxiliares do juiz. Preciso relembrar aquela divisão que a gente aprendeu no bimestre passado. Eu tenho partes, que são os que sofrem os efeitos da sentença, eu tenho sujeitos do processo que colaboram para o resultado do processo. Dentre esses sujeitos, eu posso colocar as testemunhas. E, é claro, as testemunhas, o próprio carteiro, quando está entregando a carta de citação, o oficial de justiça, esses são considerados certamente auxiliares do juiz, porque se não fossem essas pessoas, o trabalho dele não teria o resultado almejado.
Tanto que, já disse diversas vezes, as testemunhas são apresentadas pelas partes, mas elas vão fortalecer o convencimento do juiz. Perfeito? Então, por isso que essa alternativa ela é considerada verdadeira. A outra. Ana tem um processo contra José. Ana arrolou como testemunha Joana. Acontece que Joana também tem um processo contra José. Ou seja, a testemunha da autora tem um processo contra José. Assim, Ana não poderia ter arrolado Joana como testemunha, pois Joana, né? Pois esta tem interesse em prejudicar José. Essa alternativa, pessoal, ela é, sem sombra de dúvidas, falsa. Não há nenhum problema em se colocar uma testemunha que tenha um processo contra o réu, também ou mesmo contra o autor. Isso não tem, uma coisa não tem correlação com a outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que foi o mesmo que eu usei na aula anterior. Imaginem eu e o professor Tanaka, né, que dá aula para vocês. Imagine que por qualquer motivo o Sesmar resolva nos demitir, não paga o nosso salário, não paga férias, um terceiro, enfim. Nós precisamos entrar com uma ação trabalhista. Nós dois professores, eu entro com uma ação e o Tanaka entra com outra ação. Não há nenhum problema em eu ser testemunho do Tanaka no processo dele e ele ser minha testemunha no meu processo. O fato de uma testemunha também ter um processo contra o réu não é característica de suspeição, não traz nenhum empecilho, ok? Então, não há problema nenhum em colocar como testemunha pessoas que tenham processo contra o réu, né? Me lembro agora de uma questão que eu fiz numa prova para vocês, não me lembro se nesse semestre, no semestre anterior, mas das testemunhas em que estava na sala de audiência, na sala de audiência tinha duas pessoas que também tinham processo contra o réu. E eu perguntava se elas podiam permanecer na sala de audiência. Não tinha nenhum problema em elas permanecer. Mais do que isso, elas podiam inclusive ser testemunhas contra o réu. Até porque, quando alguém processa outro alguém, não há um interesse de prejudicar, né? O autor não quer prejudicar o réu. O autor simplesmente quer buscar o direito que, teoricamente, ele entende que possua. Ok? Claro isso, pessoal? Essa questão era um pouquinho mais, assim, diferente, vamos dizer. Mas não era tão difícil assim, ela é falsa. A próxima. Se o réu apresentar uma testemunha impedida e o autor não impugnar, o juiz obrigatoriamente deverá ouvi-la? Falso. Né? O impedimento, como eu disse a vocês, são causas objetivas, são coisas graves. Dificilmente você vai ter uma pessoa impedida sem uma vinculação psicológica com o processo. Então, não há nenhum problema em o juiz de ofício decretar, né, ou declarar esse impedimento da testemunha. Então, mesmo que a parte não alegue, ele, juiz, tem liberdade para dizer, olha, essa testemunha aqui não dá para permanecer, porque eu estou vendo aqui que ela é parente, ou possui alguma relação de parentesco, ou ainda descobriu isso ali durante a qualificação dela, né? Perguntou para ela, falou assim, sou irmã da testemunha, do autor ou do réu. Perfeito? Então, essa alternativa ela também é falsa. O juiz tem essa liberdade. Mais uma. O réu não poderá arrolar testemunha em hipótese alguma. Desculpa. O réu não poderá arrolar em hipótese alguma testemunhas para o processo. Isso também é falso. Né? O réu, ele pode arrolar testemunhas desde que esteja no prazo. Né? Ele fala em hipótese alguma. Não, hipótese alguma não. Ele pode sim, desde que esteja no prazo para apresentação de rol de testemunhas. Lembra lá? O juiz saneou o processo e fixou o prazo de até 15 dias para as partes apresentarem suas testemunhas. Se o réu tomou conhecimento, ficou sabendo desse despacho, ele, réu, também pode voltar a participar do processo a qualquer momento, lembrando, por óbvio, que o réu assume o processo na fase em que ele está. Ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre testemunha? Senão já vou para o nosso próximo meio de provas. Rafaela.
Deixa eu abrir aqui o seu. Professor, entender que a testemunha auxiliar do juiz, sendo que está definido quem são os auxiliares, não seria errado? Estou me referindo à afirmativa verdadeira do primeiro slide. É assim, Rafaela, quando a gente fala em auxiliar, aqui auxiliar você pode pegar aí qualquer doutrina, tá? Absolutamente qualquer doutrina, e você vai encontrar a testemunha como auxiliar da justiça. Esse tipo de auxiliar, ele é o que a gente chama de auxiliar eventual, como ocorre para ele, como ocorre com ele, como ocorre com o carteiro. Então, sim, eles são considerados auxiliares. É que o código ali ele traz um rol, tá? Mas não é um rol exaustivo, não termina por ali, ok? Então é nesse sentido aí que ele é considerado, sim, auxiliar da justiça, ok? Isso não só testemunho, mas tem vários deles ali que vai ocorrendo, tá bom? Então, o rol que está no código, ele não é um rol exaustivo, beleza? Então, pareceu no sentido técnico para mim também. Eu vou olhar a resposta de vocês, pessoal. Vamos ponderar, ver lá a quantidade de erros e acertos. Não se preocupem com isso, não. Fiquem tranquilos que eu pondero lá. Se houve dúvida aí, eu anulo essa questão sem nenhuma dificuldade. O importante é que eu preciso que vocês efetivamente entendam, tá? Que elas são, sim, auxiliar da justiça. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. Você pode pegar aí qualquer autor que eles garantem nesse sentido. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Importante que perguntam, né? Parabéns aí a Rafaela, a Emily, que se pronunciaram para que não fique nenhuma dúvida para nós aí. Ok? Belezinha? Posso avançar? Pois bem, hoje a nossa prova estudada é a prova pericial. É importante esse meio de prova e quero começar destacando algo que eu não coloquei nos slides, que é o seguinte. Quando a gente fala em prova pericial, eu estou falando em prova técnica, né? Essa prova técnica, hoje, ela é realizada, o entendimento que se tem é que ela deve ser realizada por pessoa efetivamente com conhecimento de curso superior. Então, estou falando no engenheiro, engenheiro químico, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, estou falando no psicólogo, no psiquiatra, no médico, no odontólogo, enfim, detentor de curso superior. O que para nós, aqui no sul do país, é uma coisa muito simples, muito fácil. A gente tem aí pessoas formadas nas mais diversas áreas, a gente exporta, né, profissionais. O problema vai estar lá no norte e nordeste do país, digamos assim, né? Você tem regiões lá muito afastadas e você não vai ter os mesmos profissionais que nós temos aqui. Então imaginemos um problema que tenha acontecido na área rural, lá no meio do estado do Amazonas lá, e você não tem um técnico. Atenção a isso. Se não houver um profissional devidamente capacitado, devidamente habilitado na região, né, na comarca, o juiz ele tem liberdade para nomear uma pessoa que tenha um conhecimento prático. Vamos pegar um exemplo prático, digamos assim, né? Perdoe a redundância. Você teve um problema, né, numa produção agrícola no Nordeste. Deu um problema lá na produção agrícola. E você não consegue na região nenhum engenheiro agrônomo para fazer a perícia. O juiz ele terá a liberdade, nesse caso, a fazer o quê? A nomear uma pessoa que tenha conhecimento prático. Ele pega lá um senhorzinho, né, que cultiva a terra há 30 anos. Né? Me perdoe aí o engenheiro agrônomo, mas a gente sabe que, às vezes, um senhor que trabalha com a terra há 30 anos tem mais conhecimento prático, vamos imaginar, de um engenheiro recém-formado, de repente, que ainda não está com todas as suas habilidades desenvolvidas. Então, nada impede, nessa circunstância particular, qual particularidade? Eu não tenho engenheiro agrônomo na região, não tenho condições de ter esse profissional
diplomado, digamos assim. Nesse caso, isso pode nomear alguém que tenha conhecimento prático, ok? Um outro exemplo, talvez até mais simples para nossa região, né? Estou vendo aqui a Emily, que pela fotinha que aparece aqui, me parece terá uma origem nipônica. Então vamos imaginar aqui no Paraná, eu preciso traduzir um documento do japonês para o português. Fácil, você encontra pessoas aqui com cursos na área, com tranquilidade, né, para fazer a tradução. No Nordeste, né, no Norte, será que você encontra alguém que tenha diploma na língua japonesa que possa fazer a tradução? Dificilmente, muito difícil. Então, nada impede, de repente, ele pegue lá uma pessoa que tenha fluência na língua, que saiba ler e escrever e faça a tradução. Mas fica o meu alerta: só se na comarca não houver profissional com diploma de curso superior. Se houver, eu vou dar prioridade a esse profissional. Ok? Beleza, pessoal? Avançando um pouco, então. Quando a gente fala de prova pericial, eu tenho essa afirmação que está no livro de vocês que eu resolvi trazer aqui. O professor Humberto, ele fala assim: é perícia meio probatório que, de certa forma, se aproxima da prova testemunhal. No direito antigo, os peritos foram considerados testemunhas. Na verdade, há uma profunda diferença entre esses instrumentos de convencimento judicial. Então, a testemunha e o perito se aproximam muito. Tanto se aproxima muito, que nós vamos ver mais daqui a pouquinho, que lá na audiência de instrução, perito e testemunhas falam perante o juiz e as partes. Todavia, o professor Humberto continua citando Carlos Lessona: o fim da prova testemunhal é de apenas reconstituir o fato tal qual existiu no passado. A perícia, ao contrário, descreve descreve o estado, aqui coloquei estadual, está errado, é estado atual dos fatos. Das testemunhas, no Eliseu de Lessona, nós queremos a memória. Do perito, nós queremos a ciência. Então, o que vai diferenciar um e outro é que o perito me traz, ele reaviva a memória. E a testemunha reaviva a memória. E o perito reaviva, traz para nós a ciência. Então, embora tenha ali alguma correlação, alguma proximidade, tem características muito distintas. Ok? Bom, quando a gente fala em perícia, o código faz uma divisão que, assim, eu trago para vocês aqui porque está no código, embora no dia a dia forense a gente chame tudo de perícia, não fique com essas distinções. Mas a primeira distinção que o código fala, lá no comecinho da prova pericial, é que eu tenho o exame. Né? O que é um exame? Para apurar as circunstâncias, né, para apurar fatos e circunstâncias que a eles digam respeito. Então, vou averiguar algumas coisas. Por exemplo, faço exame sobre pessoas. Né? Trouxe uma foto da Catriona Balfe, que faz um seriadinho que eu adoro, que é Outlander. Né? Quando você vai fazer exame de pessoas, você tem lá o DNA, você tem, de repente, uma perícia para interdição, que diga se a pessoa tem ou não tem capacidade, discernimento mental. Então, eu posso examinar pessoas. Não só pessoas, eu também posso examinar animais. Está aí, né, o nosso companheiro aqui de caso, Zul, né, um gatinho aí, terrível bichinho, mas eu posso, de repente, fazer uma perícia para ver, né, fazer um exame para caracterizar se houve maus tratos, para verificar o tipo sanguíneo do animal, para verificar o pedigree do animal, né, a origem genealógica da raça. Então, eu posso fazer exames nesse sentido. Ou examinar coisas, né, pegar lá um tabuleiro de xadrez, se as peças foram feitas em um determinado material, eu comprei as peças como sendo marfim, mas na verdade era cerâmica, enfim, esse tipo de características são feitas por meio dos exames. Também, né, eu tenho talvez o mais famoso, que é o exame médico, né, que vai provar esses traumatismos, lesões. Então, é possível ser feito tudo isso por meio dos exames. Não só exames,
né, depois eu vou ter as vistorias. E a doutrina traz muito a vistoria vinculado ao imóvel. É também forma de exame e circunstâncias que a eles digam respeito. Então, a vistoria é muito comum, essa vistoria lá na locação, né? Você tem a vistoria quando recebe o imóvel e a vistoria na devolução desse imóvel. Embora hoje em dia eu também tenha vistoria sobre veículos, mas a doutrina, via de regra, fala muito de vistoria sobre imóvel. E por fim, eu tenho aí a chamada avaliação. Quando a gente fala em avaliação, nada mais estou dizendo que atribuir valor, é dizer quanto vale aquilo. Então eu vou examinar, ver quanto vale a propriedade rural, vou dizer quanto vale o veículo, né, a BMW 2020, quanto que está valendo no mercado. E ainda tenho o tal do arbitramento, que está ligado ali à avaliação. Eu vou usar o arbitramento para determinadas coisas que não têm um valor de mercado. Tem coisa que não tem valor de mercado. E aí, ainda assim, eu vou precisar atribuir um valor a esse produto, né, a esse material. Aí vou partir para o arbitramento, que não deixa de ser também uma forma de avaliação. Então, o código traz estas três características, esses três tipos de perícias, embora a gente chame tudo de perícia. Talvez aqui a avaliação, a gente acabe nominando ela propriamente como avaliação. Agora, exame e vistoria é tudo tratado como perícia. E assim, também pouco importa o nome, a nomenclatura que você vai dar, a lógica da prova é a mesma, né? Essa lógica a gente vai observar aqui. O juiz não vai autorizar todas as provas periciais. Ele tem o poder de indeferir em algumas circunstâncias, né? A primeira delas, o fato de não depender de conhecimento especial, de técnico. Vamos pegar ali uma situação bastante corriqueira. Acidente de trânsito. Eu não preciso fazer uma perícia no veículo para estabelecer quanto vai ficar o conserto dele. Basta lá um orçamento, ver as peças que vão ter que ser trocadas, ver lá o serviço de funilaria, apresenta um orçamento e ali se define o valor. Não vai precisar de uma perícia para poder estabelecer esse valor. Segunda, quando for necessário em vista de outras provas já produzidas. Então, o juiz já se sente satisfeito com as provas apresentadas. Não vai precisar da perícia. Por que a perícia ela é tão, somos tão refratários à perícia? A perícia é cara, a perícia é muito cara, depende muito, é claro, de perícia para perícia, mas para vocês terem uma ideia, esses dias nós tivemos um imóvel que para fazer uma perícia sobre ele, de avaliação, foi pedido R$ 120 mil para perícia. Claro que uma propriedade imensa, são 10 milhões o valor da propriedade, mas ainda assim, 120 mil para uma perícia ficou muito cara, tão cara que o juiz acabou trocando o perito para buscar algo mais em conta. E a terceira forma, quando a verificação for impraticável. Então, o objeto ser periciado desapareceu, pegou fogo, enfim, se perdeu o bem a ser periciado. Eu não tenho como fazer a perícia. Um exemplo real que eu acompanhei foi foi feito a compra de herbicida ou fungicida, não me lembro ao certo, acho que herbicida, né, que era veneno para matar as pragas da lavoura. E foi aplicado o veneno e o veneno não produziu o efeito esperado, né, acabou nascendo lá, as ervas daninhas acabaram crescendo. O que aconteceu? Quando foi fazer a perícia, teve uma semana de muita chuva, e aí, para usar a expressão popular, lavou a terra, lavou, acabou, levou todos os resíduos do veneno. Então daí foi feita a coleta de material, mas o perito chegou ao resultado que era impraticável, porque não tinha como dimensionar se havia ou não havia veneno ali na terra antes da chuva. Então não teve como produzir a perícia ali, porque não tinha mais o material a ser periciado propriamente dito.
ok? É claro que a lei deixa uma brecha interessante, né? O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem, né, pareceres técnicos ou documentos já elucidativos. Eu atuei num processo em que o casal, né, jovenzinhos ali, tiveram uma criança e o rapaz falou: olha, eu até reconheço a criança, mas eu quero o exame de DNA. Foi feito DNA e no DNA constatou-se que ele era o pai da criança. E aí, por uma série de questões que não vem ao caso aqui agora, até por ser em segredo de justiça, não posso relatar tudo, né? Houve a necessidade de propor ação. Então, o que nós fizemos? Anexamos à petição inicial a perícia que nós tínhamos feito antes, que era, na verdade não era perícia, né, era o exame de DNA que havia sido feito antes. Naquele caso concreto, o juiz entendeu que não precisava fazer nova perícia, porque já havia um DNA que dizia que ele era o pai da criança. Então, se você já tem provas, se você já tem os pareceres, o juiz pode, atenção a essa palavra poder, não é obrigatório, ele pode dispensar. Tá? Só para fazer um contraponto, a gente atua bastante em processo de desapropriação. E nesses processos, em regra, o autor já apresenta uma avaliação de quanto vale as propriedades. O juiz não acata essa avaliação, ele exige uma avaliação feita dentro do processo. Aí vocês podem se perguntar, mas por que o juiz não aceitaria? Porque, pessoal, mesmo esse exame de DNA do processo em que ele aceitou, nós não podemos nos esquecer que se é o autor que está apresentando, é o réu que está apresentando, é uma prova unilateral. Não teve contraditório sobre essa prova. Então é natural que o juiz exija uma outra prova dentro do processo para que ele possa ter segurança ao decidir. Até porque não podemos nos esquecer que o perito é alguém de confiança do juiz, sempre. Beleza? Existe ainda a chamada prova técnica simplificada. É um tipo de perícia mais, como o próprio nome fala, simples. Na perícia simplificada, não haverá a elaboração de um laudo. Né? O perito simplesmente será chamado em juízo para dar a sua declaração. Olha como ela funciona. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção da prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição do especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demanda especial conhecimento técnico, científico ou técnico. Então, ele vai ser chamado em audiência e lá ele vai responder às dúvidas das partes. Então, por isso que ela é chamada de prova técnica simplificada. Lembra lá no começo da aula que elas se parecem com a prova testemunhal? Aqui, a prova técnica simplificada, ela é quase igual à testemunhal. Quase igual. Porque vai se louvar apenas na palavra do técnico, na palavra do perito. Enquanto testemunha, a gente se louva na palavra da testemunha. Daí a proximidade. Então, para fins de estudo, nos lembremos, na pericial tem um laudo, na simplificada eu não preciso do laudo. Basta ali a declaração do perito perante ao juiz numa audiência específica para essa finalidade. Ok? Bom, qual que é o papel do juiz nessa prova pericial? Bom, a partir do momento em que o juiz saneou o processo, né, definiu pela necessidade da prova pericial, ele vai nomear o perito especializado, alguém que de fato tenha conhecimento sobre a área. Lembrando que esse perito é uma pessoa de confiança do juiz e tem a obrigação de ser imparcial. Ele não pode ter tendência nem para o autor, nem para o réu. O juiz nomeia esse perito e marca um prazo para que esse perito entregue o laudo pericial. Esse perito, é óbvio, ele vai poder recusar,
né, ou aceitar. Em ele aceitando, ele não tem que assinar nenhum termo de compromisso. Ele já responde tecnicamente por aquilo que ele declarar lá sobre, vamos dizer assim, sobre a responsabilidade do seu grau. Ou seja, se ele é um engenheiro químico, ele vai responder perante o Conselho de Química. Se ele é um engenheiro ambiental, vai responder perante lá o Conselho de Engenharia. Então, o perito ele vai ter sempre ali um órgão ao qual ele é vinculado, ao qual ele tem que prestar contas. Então, não é necessário esse novo termo de compromisso. Isso aqui é resquício do código passado. Né? Teve uma galera aí que respondeu a prova com base no Código 73, né? Então toma cuidado. Lá no Código 73 existia o termo de compromisso. No Código atual não existe mais esse termo de compromisso. Basta a nomeação do juiz e a aceitação do perito. Qual é a atividade das partes? Qual é o papel das partes nesta questão da prova pericial? Ora, uma vez que o juiz nomeou, as partes terão 15 dias para alegar, arguir a suspeição ou impedimento. Lembra, né, dele ser imparcial? Então, as partes podem alegar suspeição ou impedimento, igualzinho ao impedimento e suspeição do juiz. Então, lembra, quando a gente estudou isso no semestre passado, o juiz ele deverá ser imparcial, né? Se ele não for imparcial, a gente pode pedir o afastamento dele ou por impedimento ou por suspeição. Lá tinha as causas. Então, impedimento, parente, já atuou no processo, esposa atuando no processo, suspeição, amigo íntimo, inimigo capital, nessas, igual a testemunha também, né? Então, nessa circunstância eu posso pedir para afastar o juiz. E é claro, virá depois um novo juiz para acompanhar o nosso processo. Então, as partes elas têm o condão de alegar a mesma coisa contra o perito, que aí o juiz terá que necessariamente comprovado, é claro, suspeição ou impedimento, o juiz terá que nomear um outro profissional. Está ali, né, o novo perito. Além disso, as partes têm que indicar o assistente técnico. Vejam, o assistente técnico é nomeado pela parte, ele é parcial, enquanto o perito ele é imparcial, ele é nomeado pelo juiz. Essas duas figuras exercem a mesma atividade. Em outras palavras, né, o perito vai fazer a perícia e o assistente técnico vai fiscalizar, vai ver se essa perícia está de qualidade ou se ela está observando aí todos os parâmetros legais. Até porque a parte não tem conhecimento técnico, né? Quem vai ter o conhecimento técnico é o assistente técnico. Então, esse é o papel dele ali. Né? Que fique muito claro, os assistentes técnicos são de confiança e não estão sujeitos a impedimento ou a suspeição. Havia uma discussão muito grande até o código anterior, né, se eram imparciais ou não, a doutrina brigava muito, hoje não há dúvida, o assistente ele é parcial. E é claro, as partes vão apresentar, orientadas pelos seus assistentes técnicos, chamados quesitos. Quesitos nada mais são do que perguntas, né? São as perguntas que o perito vai precisar responder no seu laudo de processo. E qual é o papel do perito nesse momento? Ele vai ter 5 dias, depois de nomeado, para apresentar a sua proposta de honorário, dizer quanto que ele vai cobrar para fazer essa perícia. E também apresentar um currículo, né, comprovando a sua formação, a sua capacidade para estar realizando a perícia. E, é claro, tem que apresentar um contato profissional para que, caso haja necessidade, ele possa ser localizado. Esses peritos hoje, por conta do Conselho Nacional de Justiça, existe uma portaria do Conselho que exige, né, que determina que os tribunais estaduais tenham o seu cadastro unificado de peritos, é o chamado CAJU, CAJU, Cadastro Judicial Unificado, ou algo próximo a isso. E aí, lá vai ter o nome dos profissionais. Então, eu sou contador, vou lá e me cadastro. Eu sou engenheiro ambiental, vou lá e me cadastro. E aí o juiz vai nomear baseado
nesses elementos, né, para que possa ser localizado. E aí ele vai indicar um e-mail para que daí ele seja avisado de que ele está sendo nomeado num processo. Observem que aqui é obrigação do perito ficar checando tempos em tempos o seu e-mail. Se ele não checar houve a nomeação, ele não responder, o juiz nomeia outro. Isso é comum, é assim que funciona. Eu sou avaliador do Ministério da Educação e aí nós fazemos um cadastro. E aí, de tempos em tempos, eu sou obrigado a olhar os meus e-mails para ver se eu fui ou não nomeado. Se eu for nomeado e não checar o meu e-mail, o Ministério nomeia outra pessoa e continua isso sem nenhum problema. Então, aqui é uma obrigação que tem do perito de checar essa comunicação, não vai o oficial de justiça atrás dele. Pois bem, aproveitando a mesma lógica, né, para que sejam feitas as intimações, aproveitando a mesma lógica, a gente continua aqui nesses 5 dias em que o perito vai apresentar o seu laudo, né, está muito destacado aqui, ele também pode recusar, né, ele não é obrigado a ser perito. Se ele quiser, ele justifica que não quer e o juiz nomeia outro perito. Mas também tem a questão dos honorários. O valor que ele colocou, as partes, que são aqueles que vão pagar, precisam verificar se tem condição, né, se não é um valor exorbitante, como eu relatei agora há pouco. Então as partes terão 5 dias para dizer se o valor está adequado ou não. E eles o fazem por meio das chamadas impugnação. Vamos impugnar o valor dos honorários. Pois bem, caberá ao juiz analisar as impugnações e decidir o valor, né? Então, nesse caso, daqueles 120 mil, veio as impugnações, o juiz foi lá e trocou o perito, falou, ó, não vai dar para ser esse daí não, o valor está muito alto. Outro caso que aconteceu também, o perito deu um valor lá, me lembro certinho, 10 mil reais, se livrou da perícia. O juiz falou, olha, analisando os outros casos semelhantes, eu entendo que a perícia aqui não vale mais do que 5 mil. E arbitrou. Ao invés de 10 mil, arbitrou em 5 mil o valor da perícia, né, botando preço no serviço dos outros. Mas o juiz tem essa prerrogativa. Claro que o perito ele pode aceitar esse novo valor ou não aceitar. Se aceita, faz a perícia normal. Se não aceita, vamos lá, o juiz nomeia novo perito. Importante destacar isso, ó. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico. Ou seja, o assistente técnico é problema da parte. Quem escolheu, paga. Quanto ao perito, né, sendo a do perito adiantado pela parte que requereu. Então, a lógica é bem fácil. Ó, quem pede, paga. Quem pede, paga. Então, faz de conta que você está lá no barzinho com seu amigo. Quem pediu a bebida é quem vai pagar a bebida. Quem pediu a porção é quem vai pagar a porção. É a mesma lógica que ocorre aqui. Então, se o autor quer a perícia, o autor paga. Se é o réu quem quer, é o réu quem paga. Agora, se os dois quiserem a perícia, ela será rateada. Será, então, 50% para cada um. Agora, se a perícia for feita de ofício, quem vai fazer o pagamento, né, será feita pelo próprio autor. Isso hoje está também pacificado, ok? Então, resumindo, quem pede a perícia, paga essa perícia, ok? Essa é a forma mais fácil de você se lembrar disso numa prova, no concurso público. Aqui é o mesmo slide, quero destacar isso aqui, ó. O juiz poderá liberar, né, o pagamento de 50%. Então, vai começar a perícia, quanto vai ficar? 7 mil. Ok, o juiz libera 3.500 para o início do trabalho. Depois de concluída a perícia, aí o restante é pago. Isso é uma novidade, com o novo Código de Processo, teve aí essa prerrogativa. Antes, a perícia só era paga depois de concluído os trabalhos, que pode demorar um pouco. Ainda, né, se a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz ainda pode reduzir o valor dessa remuneração. Se a perícia não atingiu o resultado esperado, o juiz diminui esse valor. Avançando, é possível nomear mais de um perito. Se for perícia chamada perícia complexa, então aí o juiz ele pode nomear
mais de um perito. Então pode ter 2, 3, 4, 5. O que a gente não pode se esquecer é que se há mais de um perito, há mais de um honorários. Isso vai encarecer por demais o valor da perícia. Então, pode ter, pode. É raro, a gente dificilmente tem. Tivemos um processo em que era uma discussão de uma obra, aí nós tivemos engenheiro hidráulico, engenheiro elétrico, engenheiro civil nomeados para fazer a perícia na obra. Ficou caro pra caramba aquela perícia, porque eram 3 os técnicos que estavam trabalhando ali. Então, é a chamada perícia complexa. E a perícia quando for feita por carta? Né? Então, é possível ser feito por carta precatória. Então, tem que fazer uma perícia lá numa outra comarca. Então, o juiz manda a chamada carta precatória para uma outra comarca e o juiz lá da comarca que vai nomear o perito para fazer essa perícia. Não há nenhum problema nisso. Até porque, vamos imaginar, o juiz de Maringá não tem o conhecimento de quem são os peritos que estão naquela região. Perfeito? Ainda, né, as partes também podem, em comum acordo, selecionar o seu perito. Né? O que é muito difícil de acontecer, porque as partes teriam que ter, ambos teriam que confiar no mesmo perito, o que é muito raro da gente ter essa unanimidade entre as partes. Sempre há um conflito, sempre há uma discussão. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ver isso acontecendo em processos judiciais. A gente conhece por jurisprudência, né, por decisões de tribunais, mas eu, pessoalmente, ali com outro colega, ainda não tivemos essa oportunidade. Mas é possível. O perito, ele é pessoa de confiança do juízo, né? Emily Rafaela, um auxiliar do juiz. O perito não deixa de ser um auxiliar do juiz. E ele tem aqui total liberdade para atuar. Ele pode exigir documentos, ele pode apresentar laudos, planilhas, fotografias. É claro que às vezes ele não vai ter acesso a toda a documentação. Imaginemos ali que ele precise de um projeto que esteja protocolado numa prefeitura, por exemplo. Ele vai lá e pede o projeto, a prefeitura não vai liberar. No normal, o órgão público, repartição pública, não libera documentação com tanta facilidade assim. Nesse caso, se o perito pediu a documentação e o órgão não quis entregar, ou a parte não quis entregar, né, o que vai acontecer? Ele vai informar o juiz, e o juiz vai requisitar esse meio de prova. Então, ele tem liberdade, ele pode pedir, digamos assim, de boa vontade. Se as pessoas não quiserem atendê-lo, ele vai poder, enquanto perito, informa ao juiz, e aí o juiz dá ordem para que a documentação seja entregue. Normalmente ele tem que pedir para o juiz, dificilmente alguém entrega de boa vontade documentação, mesmo sendo para o perito. Tá? Bom, nomeado, acertados os honorários, buscada a documentação, ele vai ter que entregar esse documento. Então, o perito, terminado o laudo, ele vai entregar esse laudo em juízo pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Mas o que acontece? O laudo pericial, em regra, ele vai ter terminologias, vai ter situações que as partes não entendem. As partes e o juiz não entendem. Então, pode ser necessário que a gente peça a esse perito esclarecimentos. As partes, então, serão intimadas a se manifestar sobre o laudo, podendo, né, apresentar os laudos também dos assistentes técnicos. Pedido esses esclarecimentos, o perito vai ter 15 dias para prestar os esclarecimentos. Então, e às vezes acontece, tem um laudo, a gente pede esclarecimento, o perito se manifesta. Às vezes eu tenho que pedir 2, 3 vezes outros esclarecimentos. Então ele tem que ficar trabalhando ali. Então, às vezes, fica muito barato o que ele cobrou pelo trabalho que ele vai ter. Nos processos que a gente atua mesmo, o perito tem que se manifestar 3, 4, 5 vezes. A gente fica discutindo com ele até acertar certinho, né, como vai ficar esse laudo final dessa perícia. Então, isso tudo vai variar, é claro,
caso a caso, tem que analisar cada um deles pessoalmente. Bom, de qualquer maneira, uma hora acaba, né? Mas, se ainda houver necessidade de esclarecimentos que não sejam esclarecimentos por escrito, o juiz pode, né, marcar, convocar, intimar, é a palavra certa, intimar o perito para dar os seus esclarecimentos durante a audiência de instrução e julgamento. Lembra lá? A gente começa a audiência de instrução ouvindo os peritos, depois depoimento pessoal, depois as provas testemunhais. Então, essa é a lógica ali da prova pericial. Ok? Então, nada impede que a gente traga o perito em audiência para que verbalmente ele esclareça dúvidas que ainda persistem entre as partes ou mesmo perante o juiz. Avançando, o perito, né, e assistente técnico serão intimados para participar da audiência. Aqui eu quero chamar a atenção pelo seguinte: lá atrás, quando ele apresentou o seu currículo, né, ele apresentou o seu cadastro. Depois que ele foi nomeado, ele fica vinculado ao processo eletrônico. E as comunicações que vão ser feitas a ele é dentro do processo eletrônico. Então ele tem que ficar acompanhando também, igual os advogados, esses processos, essas plataformas dos processos eletrônicos. Vamos lá? Aqui diz respeito ao que a gente chama de perícias oficiais. Então, para discutir a autenticidade ou falsidade documental, o código recomenda, né, que isso seja feito pelos órgãos públicos. Então, você tem lá um Instituto de Criminalística que vai analisar a falsidade dessa documentação. E também acontece isso nos exames grafotécnicos, para verificar lá se a letra da pessoa ela corresponde. Eu atuei num processo criminal essas questões que envolvem a lesão ao INSS. Eu advoguei para uma das réis. Na verdade, acompanhei só um ato processual. Só um ato, eu não me vinculei ao processo, eu acompanhei só mesmo a parte da perícia da grafotecnia, né, que quando o exame, vou ler ali o slide, quando o exame tiver por objeto a autenticidade de letra e firma, o perito poderá requisitar para efeito de comprovação documentos, ou na falta destes, para que a pessoa escreva alguma coisa. E nós fomos lá, e aí no momento da perícia, o perito ditou frases para que a pessoa escrevesse. Me chamou muito a atenção aquilo que eu conhecia a letra da pessoa, né? E ficou muito claro que ela estava modificando a letra ali durante a prova pericial. Né? Ela tinha uma letra pequenina e ela estava escrevendo com letra grande. Claro que, como eu disse, eu não acompanhei o processo até o final, só acompanhei essa produção de prova e não vi o resultado que deu, se foi condenada ou se foi absolvida. Mas ficou claro para mim ali que havia alguma coisa de errado. E o exame grafotécnico, ele é uma ciência, ele tem uma série de aspectos, pressão da caneta, inclinação da caneta, corte das letras. Naquele episódio de 2019 ou 2018, você deve ter acompanhado pela televisão, em que nós expulsamos acadêmicos de medicina por conta de fraude em vestibular. Naquele momento, na comissão de sindicância, nós tivemos ali exames grafotécnicos das letras entre as pessoas que fraudaram. E ficou muito claro, o perito dá laudo conclusivo, dizendo a letra é ou não é da pessoa. Agora, isso normalmente é feito por órgãos oficiais. É isso que o código determina. Avançando, é possível ter mais de uma perícia num processo. Eu posso ter lá uma, duas perícias, que o código chama de segunda perícia. Mas atenção, pessoal. Se eu tiver uma perícia e houver a necessidade de uma segunda perícia, quero chamar a atenção para o seguinte: a segunda perícia não substitui a primeira. Uma perícia não é melhor que a outra. Né? Uma segunda perícia ela vai complementar a primeira. Então o juiz vai julgar o processo baseado nas duas perícias, quando uma complementou a outra. Novamente, a importância daquilo que a gente chama de conjunto probatório. Aí a importância do conjunto probatório, mais uma vez.
Quando você vai para os autores, eu não me lembro se Humberto fala disso, mas os autores, de um modo geral, falam o seguinte: olha, não cabe uma terceira perícia. É primeira e segunda, não vai ter uma terceira. Porque o código não fala em terceira. Eu, particularmente, divirjo disso. Eu acho que não há uma limitação para o quantitativo de perícias. Faríamos quantas forem necessárias. Talvez aqui o limitador das perícias seja outro, seja o limitador financeiro. Fica muito caro fazer várias perícias, então duas ali seria mais do que suficiente para o juiz poder avaliar a situação. Até porque, brincadeiras à parte, é jogo de truco, né? Em que um faz a primeira, outro faz a segunda, vai ter a terceira para desempatar. A ideia não é desempatar. A ideia não é que uma perícia contradiga a outra. A ideia é que as perícias se complementem. Então eu posso ter mais de uma perícia sem nenhum problema dentro dos processos judiciais. Professor, Oi. tem casos, por exemplo, que a outra parte requisita uma perícia privada, que diz, né? Não sei se é assim que se usa a terminologia. E aí, no caso, se uma contradiz a outra, Ok. aí como que o juiz... Tá. O que acontece, Adriana? Quando a gente fala no assistente técnico, o assistente técnico acaba sendo essa chamada perícia privada a que você se referiu aí. Uma outra circunstância ainda, antes de eu te responder a sua pergunta, às vezes, como aconteceu num processo que eu até hoje à tarde vou estar trabalhando nele, nós optamos naquele momento em não colocar um assistente técnico para acompanhar a perícia. Mas a perícia veio muito discrepante, muito errada, na nossa opinião, pelo menos. Né? Aí o que a gente fez? Nós contratamos o perito fez mais um laudo. É claro que aí o perito, nosso assistente técnico, ele não vai entrar como um laudo pericial, vai entrar como uma prova documental. Mas, de qualquer maneira, o que nós fizemos é o que você acabou de falar, é uma perícia privada. Respondendo a sua pergunta depois da contextualização, Adriana, a senha para esse negócio chama-se conjunto probatório. O juiz vai olhar, ele vai ver lá o perito e o laudo do assistente técnico, né, essa perícia privada. E aí, vai muito do caso a caso, Adriana. Se forem perícias e pode acontecer contraditórias, uma disse uma coisa, outra disse outra, a gente viu isso bastante nesses processos da Lava Jato. Eu não me lembro agora qual foi a situação, qual foi o caso. Minto, não foi nem da Lava Jato, foi naquela perícia do Nardoni, em que jogaram a criança lá do edifício. Um perito concluiu que a criança foi arremessada e outro concluiu que não. E aí, como é que faz? Como é que fica o juiz? Adriana, isso vai do caso concreto e o juiz então vai analisar o conjunto probatório. Então, com base em tudo que está no processo, ele vai decidir. Né? Agora, eu confesso a você, se tem dois laudos, um dizendo que sim, outro dizendo que não, vai ficar muito difícil do juiz julgar, do juiz decidir. E aí fica muito a critério dele. Né? Se me permitem um parênteses bem grande no assunto, daí a dificuldade de acreditar na justiça hoje em dia. É muito difícil. Né? Um processo é algo extremamente complicado. Aqui na sala de aula que nós estamos é fácil, tem as regras bonitinhas, desenhadas, mas na prática, olha, é muito difícil a coisa. Muito difícil mesmo. Tá? Não sei se respondi, Adriana, mas a ideia é essa. Respondeu sim, mas o juiz ele pode anular se uma contradiz a outra e pedir solicitar uma terceira ou não? Ele tem que, dentro desse conjunto probatório, tomar a decisão. Veja, o juiz ele tem liberdade para anular todas as perícias e mandar fazer de novo. Qualquer prova, na verdade, ele pode anular e mandar fazer de novo. Então, ele poderia, num caso concreto, como você está colocando, duas decisões contraditórias, ele poderia, falou, ó, não acredito em nenhum dos dois, então agora eu quero um terceiro para me trazer essa opinião. Ele pode fazer isso sim, não há nenhum problema. Tá, ok, obrigada, professor. Agora, Adriana, na prática não gostam de fazer não, tá? Na prática ele vai fechar o olho e vai decidir por um dos dois. E aí vem aquele problema, como é que você explica para o cliente isso?
né? Falando agora como advogado, como é que você explica para o cliente essas discrepâncias todas? Não é fácil, não. Bem-vindo ao mundo real, galera. É assim que funciona o processo. Ok? Avançando um pouquinho, concluindo, então, nós temos aqui talvez eu responda todas as perguntas, né? O juiz é que vai decidir que laudo que ele vai acatar, como que ele vai acatar, lembrando que ele vai ter que fundamentar as suas decisões. Qualquer que seja a sua decisão, ele vai ter que fundamentar por que que ele anulou, por que que ele aceitou aquele laudo, quais são as outras provas que fortalecem o seu entendimento, tá ok? Então, é nesse sentido aí. Então, o perito, ele vai dar subsídios para o juiz decidir. Mas não só o perito, né? Ele tem as provas documentais, ele tem as provas testemunhais, e todo o processo ele vai estar trabalhando para construir o seu convencimento, para ao final poder dar uma sentença e fazer justiça aí a uma das partes. Ok? Bom, pessoal, o que a gente tinha preparado para falar sobre perícia era isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição, né? Agradeço muito a intervenção da Adriana, da Emily, da Rafaela, né? Que é muito importante que vocês perguntem, porque é a partir das perguntas é que vocês vão crescer aí no conhecimento da matéria, ok? Se alguém não tiver nenhuma pergunta, né, fiquem à vontade para ir lá responder o nosso questionário nesses poucos minutos que resta de tempo de nossa aula aí. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todo mundo aí e forte abraço. Ok, Rafaela, obrigado. Até a próxima. Emily, obrigado, querida. Amanda, tchau, tchau. Alexandriana, até a próxima. Obrigado, Adriana.